O dia 22 de novembro de 1963 amanheceu como um dia promissor na cidade de Dallas, Texas. A expectativa pairava no ar, pois o presidente John F. Kennedy estava visitando a cidade. Milhares de pessoas se alinharam nas ruas para vislumbrar o carismático líder e sua elegante esposa. O sol brilhava intensamente, refletindo nos carros polidos que aguardavam o início do cortejo. A atmosfera era elétrica, cheia de sorrisos e acenos entusiasmados da população local. Seguranças e policiais estavam posicionados estrategicamente ao longo da rota planejada. Ninguém poderia imaginar que aquele dia ensolarado terminaria em uma das maiores tragédias da história americana. O cortejo presidencial começou a se mover lentamente pelas ruas do centro. As motocicletas da polícia flanqueavam a limusine, com seus motores roncando baixo. A rota levava o cortejo em direção a Dealey Plaza, um ponto crucial do trajeto. Dealey Plaza era um espaço aberto, cercado por edifícios e gramados verdes. A multidão ali era menos densa do que no centro da cidade, mas ainda assim numerosa. Entre os espectadores, havia uma figura que se destacaria na história por décadas. Ela era uma mulher de aparência comum, vestida com um casaco pardo ou bege. O que mais chamava a atenção era o lenço que cobria sua cabeça. Esse lenço lembrava a maneira como as avós russas se vestiam, o que lhe rendeu um apelido. Ela ficaria conhecida mundialmente como a Senhora Babushka. Ela se posicionou na grama, ao sul da M Street, com uma visão privilegiada. Em suas mãos, ela segurava o que parecia ser uma câmera de filmar ou fotografar. Enquanto o cortejo fazia a curva da Houston Street para a Elm Street, ela preparou seu equipamento. O carro presidencial se aproximou lentamente, descendo a leve inclinação da rua. De repente, o som seco de um tiro ecoou pela praça. Muitos pensaram que fosse o escapamento de um carro ou fogos de artifício. Mas então, outros tiros se seguiram em rápida sucessão. O caos se instalou instantaneamente na Dealey Plaza. As pessoas na grama se jogaram no chão, tentando proteger seus filhos. Gritos e choro substituíram os aplausos e a alegria de segundos antes. No meio de todo esse pandemônio, a Senhora Babushka permaneceu estranhamente calma. Ela não correu, não se abaixou e não pareceu entrar em pânico. Ela continuou segurando sua câmera diante do rosto, filmando a tragédia. Sua postura firme contrastava violentamente com a multidão aterrorizada ao seu redor. Ela estava extremamente perto da rua, a poucos metros do carro, quando os tiros fatais ocorreram. Isso significa que ela capturou, possivelmente, o ângulo mais claro do assassinato. Após o tiroteio, o carro acelerou em direção ao viaduto e ao hospital. A multidão começou a correr em direção ao Grassy Knoll, a colina gramada. Muitos acreditavam que os tiros tinham vindo daquela direção, atrás da cerca de madeira. A Senhora Babushka, no entanto, originalmente, não seguiu a multidão imediatamente. Ela permaneceu em pé por alguns momentos, olhando para o viaduto. Então, ela atravessou a Elm Street calmamente, em direção ao lado leste da praça. Nos dias que se seguiram, as autoridades iniciaram uma caçada frenética por testemunhas. O FBI e a polícia local solicitaram que qualquer pessoa com filmes ou fotos se apresentasse. Muitos fotógrafos amadores entregaram seus rolos de filme para análise. Ao analisar o filme de Zapruder, os investigadores notaram a mulher misteriosa. Ela também apareceu nos filmes de Orville Nix e Marie Mushmore. Em todas as imagens, ela estava com a câmera no rosto, filmando. Isso confirmou que ela possuía um registro visual crucial do evento. A posição dela permitiria ver o Grassy Knoll ao fundo, de onde muitos diziam ter vindo tiros. Seu filme poderia provar
ou refutar a teoria de um segundo atirador. Sheldon. As autoridades lançaram apelos públicos para encontrar a Sra. Babushka. Mas ela nunca se apresentou publicamente na época. Ninguém na praça parecia conhecê-la ou ter falado com ela. Sua identidade permaneceu um completo mistério durante anos. Teorias da conspiração começaram a surgir sobre quem ela poderia ser. Alguns diziam que ela era uma espiã russa, daí o lenço e o apelido. Outros sugeriam que ela estava envolvida na conspiração para matar o presidente. Havia a possibilidade de que sua câmera fosse, na verdade, uma arma disfarçada. O medo era compreensível, dado o clima de tensão e as mortes misteriosas de outras testemunhas. O tempo passou e o caso esfriou, mas o interesse nela nunca desapareceu. Em 1970, uma reviravolta aconteceu na história da Sra. Babushka. Uma mulher chamada Beverly Oliver afirmou ser a misteriosa senhora. Beverly contou sua história ao pesquisador Gary Shaw em um evento da igreja. Ela alegou que estava filmando o cortejo com uma câmera Yashica Super 8. Segundo ela, 2 homens que se identificaram como agentes do FBI a procuraram. Isso teria acontecido dias após o assassinato, no local onde ela trabalhava. Eles pediram para revelar o filme e prometeram devolvê-lo em 10 dias. Beverly, jovem e ingênua na época, entregou o filme original. Ela nunca mais viu o filme ou os homens novamente. Ela identificou um dos agentes como Regis Kennedy, um agente real do FBI. A história de Beverly Oliver dividiu a comunidade de pesquisadores. Alguns acreditavam nela, pois seus detalhes sobre a posição coincidiam. Ela descreveu estar exatamente onde a Sra. Babushka foi vista. No entanto, havia inconsistências técnicas em seu relato. A principal controvérsia girava em torno da câmera que ela alegou usar. Ela disse que era uma Yashica Super 8, mas especialistas dizem que esse modelo não existia em 1963. O formato Super 8 só foi lançado pela Kodak anos mais tarde. Defensores dizem que ela poderia ter um protótipo ou simplesmente errou o nome. Ela também afirmou que o filme foi confiscado sem recibo, o que era incomum para o FBI. Além disso, a estatura física da Sra. Babushka nas imagens parece diferente da de Beverly. Ela participou do filme JFK de Oliver Stone, onde sua história foi dramatizada. Se ela não era a Sra. Babushka, quem era aquela mulher? Por que a verdadeira Sra. Babushka nunca apareceu para reivindicar sua identidade? Será que ela tinha medo de ser morta pelo que sua câmera capturou? Será que o filme mostrava o segundo atirador no Grassy Knoll? Ou talvez mostrasse agentes do serviço secreto reagindo de forma suspeita? A falta desse filme é considerada uma das maiores perdas históricas do caso. Pesquisadores independentes tentaram melhorar digitalmente as imagens dela. Mas a resolução dos filmes originais de 1963 é baixa demais para identificar seu rosto. Parece que o destino conspirou para manter seu anonimato. Outras testemunhas próximas a ela também não conseguiram descrevê-la com precisão. Charles Bram Nee, que estava perto dela com seu filho, estava focado no presidente. Jean Hill, outra testemunha famosa, disse ter visto ela correndo, mas as filmagens mostram o contrário. Essa contradição nos testemunhos é comum em eventos traumáticos. A memória humana é falha, especialmente sob estresse extremo. Mas as câmeras não mentem, e a imagem dela parada ali é incontestável. Hoje a Sra. Babushka é um ícone do mistério não resolvido. Ela representa todas as perguntas sem resposta sobre aquele dia fatídico. Os teóricos da conspiração continuam a debater sua existência e propósito. Seria ela uma viajante do tempo observando a história? Essa é uma das teorias mais fantasiosas, mas mostra o nível de fascínio que ela exerce.
O mais provável é que ela fosse apenas uma mulher local com um hobby de fotografia. Talvez ela tenha revelado o filme privadamente e guardado para si. Talvez ela tenha destruído o filme por medo de ser envolvida. Imagine ter em mãos a prova do crime do século e destruí-la. O peso desse segredo deve ter sido imenso para quem quer que ela fosse. Com o passar das décadas, a chance de descobrir a verdade diminuiu. A maioria das testemunhas envolvidas já faleceu. Se a verdadeira senhora Babushka ainda estivesse viva, ela teria mais de 80 ou 90 anos. A probabilidade é que ela tenha levado seu segredo para o túmulo. Em 1994, Beverly Oliver publicou um livro de memórias detalhando sua experiência. Mesmo com o livro, a comunidade histórica permaneceu cética. Não há provas documentais que liguem Beverly à cena naquele dia. Nenhuma foto dela naquele dia sem o lenço ou de frente foi encontrada. O mistério persiste como uma peça faltando em um quebra-cabeça gigante. A comissão Warren, que investigou o crime, nunca a mencionou oficialmente. Para o governo, ela era apenas mais um rosto na multidão. Mas para os investigadores independentes, ela é a chave mestra. A internet reacendeu o interesse no caso com fóruns e vídeos. Novas tecnologias de IA estão sendo usadas para tentar desembaçar sua imagem. Até agora, nenhum rosto definitivo foi revelado. A lenda da senhora Babushka cresceu além da realidade. Turistas que visitam a Dealey Plaza procuram um local onde ela ficou. Eles ficam no mesmo pedaço de grama, tentando imaginar o que ela viu. A vista dali é clara e desobstruída, perfeita para uma filmagem. Isso só aumenta a frustração por não termos o filme dela. O que haveria naquele filme? Sangue, pânico, fumaça de arma? Talvez o rosto do verdadeiro assassino? Nunca saberemos. A senhora Babushka permanece como uma guardiã silenciosa da verdade. Sua história nos lembra que a história nem sempre é completa. Sempre haverá lacunas, sombras e mistérios. O assassinato de Kennedy é o maior mistério de todos. E ela é o fantasma que assombra esse mistério. Seu casaco bege e seu lenço são agora símbolos históricos. Ela é a prova de que é possível desaparecer mesmo sob os holofotes. Em um mundo vigiado, seu anonimato é quase um superpoder. Talvez ela tenha feito a escolha certa ao se esconder. A vida de anonimato lhe garantiu segurança, mas nos privou da verdade. O mistério da senhora Babushka continuará a intrigar gerações. Ela é um lembrete constante do que não sabemos. E assim, a história permanece aberta. Dallas mudou, o mundo mudou, mas ela permanece a mesma nas fotos. Congelada no tempo, com sua câmera levantada, eternamente observando a morte de um presidente. O mistério da senhora Babushka nunca será resolvido. E talvez seja melhor assim. Alguns segredos devem permanecer guardados. A lenda vive. Fim.